Vamos à mensagem de hoje, irmãos. Vamos à mensagem de hoje. Eu creio que Deus me dirigiu a mensagem certa. Pelo número de pessoas aqui que vieram para esse momento de oração, vocês estão precisando do assunto que eu vou trazer da palavra de Deus para vocês. Abram suas Bíblias no Salmo 23. Abra sua Bíblia no Salmo 23. Vamos hoje começar uma série de 4 estudos do Salmo 23. Salmo de Davi, o Salmo 23. Este é um dos salmos mais conhecidos. Até interessante que hoje no culto nosso, na casa da irmã Teresa, o irmão Jurandir pediu que todos nós falássemos de cor esse salmo. E todo mundo falou, foi muito bonito. Por que não fazer isto agora também? Está preparado? Talvez a Bíblia só te ajuda a lembrar o começo de cada versículo. Você já tem provavelmente este salmo de cor. Vamos juntos adorar a Deus, recitando juntos esse salmo. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, e nada, Ele me faz repousar, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Querido Deus e Pai, fala aos nossos corações nesta noite. Consola os entristecidos, Pai. Repreende os rebeldes. Converte os incrédulos, Senhor, e edifica os santos, os salvos. Dá para cada um de nós, Pai, aquilo que nós precisamos lá no fundo da nossa alma, na nossa existência. Não permita que a gente saia desta noite vazio deste culto, mas sim, cheio do poder da Tua palavra, do conforto, consolo e esperança que procedem das Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus, assim nós oramos e pedimos. Amém. Salmo 23, hoje nós vamos se concentrar no primeiro verso. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Mas aguenta firme aí e escuta algumas considerações relevantes para você antes de estudarmos esse salmo juntos. Quando o homem deu as costas para Deus, quando o ser humano se rebelou, absurdo dos absurdos, ser humano se rebelando contra o Criador do universo. Quando o homem fez isso, quando o homem achou que estava dando um passo para a grandeza, que o diabo falou para Adão e Eva, vocês serão como deuses. Quando o homem tentou se rebelar contra a autoridade, o governo, o amor, a justiça de Deus e ser igual a Deus, o homem criou para si grandes problemas. Ele atraiu para si grandes problemas. Ele fez uma péssima escolha. Ele atraiu sobre si problemas do tipo guerras, desastres, tragédias e pragas. O juízo do Senhor trouxe julgamento contra a mulher, contra o homem, contra a serpente e contra a própria natureza. A natureza foi criada para nós, e agora por causa de nós, até a natureza, até o sistema ecológico foi afetado, e ele anseia pelo dia da redenção, diz o livro de Romanos. E daí nós temos através da história, por exemplo, a peste bubônica. A peste bubônica, na Idade Média, dizimou milhares e milhares de vidas. Nós temos uma peste que deu no século XV, sífilis, matou 25% da população europeia. Você imaginou se em Tupã, de repente morre 25% da população por causa de uma praga? Foi isso que aconteceu no século XV. No século XVII, sarampo matou metade da população do Havaí. E a varíola tem dizimado várias tribos indígenas. Eu tenho uma lista aqui de
pragas através dos séculos, através dos anos. Mas eu quero falar sobre o dia de hoje. Qual é a maior praga dos nossos dias? A maior praga dos nossos dias, do nosso século, não é o câncer, não é a AIDS, não é a dengue. Aqui em Tupã parece que é, né? Mas não é a dengue. A maior praga dos nossos dias é o estresse acentuado. 1 em cada 5 dos habitantes do nosso planeta sofre de estresse em estado elevado. Essa é a maior praga, é uma praga silenciosa que mata devagar, acaba com a saúde das pessoas devagar. O que é que gera essa praga? Por que essa praga é crescente e se avulta e cresce no nosso século? Por quê? Os especialistas dizem que o que está acontecendo, que está levando e elevando o nível de estresse, são as mudanças e transformações circunstanciais, inclusive as imaginárias. Toda mudança, dizem os especialistas, toda mudança em nossa vida, quer ela seja boa ou ruim, gera estresse. Por exemplo, casar, a ideia de casar ou não casar já gera um estresse. Mudar de casa, mudar de cidade, mudar de escola gera estresse. Eu mudei muito de escola. Meu pai, durante meus primeiro ano de vida até os meus 20 anos, meu pai mudou 5 vezes de cidade. 5 vezes mudei de casa, de cidade, de bairro, de escola. Muito estresse. Ter filho gera estresse. Não ter filho gera estresse. Férias com a família, coisa boa, mas gera estresse. Os pais que já saíram com a família para ir para passar uma semana aqui ou lá, sabem que os filhos curtem do começo ao fim, mas você e sua esposa, estresse. Perder um emprego gera estresse. Começar uma nova profissão gera estresse. Até mesmo receber o aumento de salário gera estresse na gente. Qual que é os fatores agravantes? Os especialistas dizem que a vida hoje, ela é rápida demais, ela é intensa demais, ela é barulhenta demais, ela é cheia de novidades e mudanças. Parece bonito, mas é estressante para nós essas mudanças que acontecem constantemente, tanto na música, quanto na moda, quanto no jeito do povo pensar, agir e viver. A tecnologia e a ciência fizeram o quê? Romperam com as distâncias, unindo os povos na chamada aldeia global. O mercado financeiro tornou-se altamente eficiente e competitivo, gerando mudanças e mutações sociais rápidas e constantes. Você quer ter uma ideia, a diferença de 100 anos atrás e hoje? Vamos falar dos primórdios dos tempos. Os historiadores falam que no princípio da história, passava-se gerações e gerações sem mudança alguma. A música era a mesma, a roupa era a mesma, o jeito de falar era o mesmo. No princípio da história, passava-se várias gerações sem experimentar mudança alguma. Então o povo, uma vez que aprendeu a vida de um jeito, a pessoa ficava tranquila, a vida era previsível, vai ser sempre assim. Mas os historiadores dizem que entre a lança, a descoberta, a invenção da lança e o desenvolvimento da flecha, levou-se 4.000 anos. Isso os historiadores falam. No começo foi só lança. 4.000 anos depois inventou-se o arco para mandar a lança mais rápida e mais longe. Dizem que a invenção do arco foi porque começou a aparecer ladrõezinhos, trombadinhas que roubavam lança. Então, para pegar o trombadinho, eles punham o arco para pegar nas costas dele. Mentira, isso não é verdade. É brincadeirinha. A agricultura, os historiadores falam que ela surgiu 2.000 anos, após 2.000 anos da civilização. Então imagina, entre arco e a flecha, a lança e o arco, 4.000 anos. Então as mudanças eram lentas, mas hoje, nos últimos 100 anos, olha quanta lança, olha quanto arco, olha quanta coisa nova que muda nosso jeito de ser, de viver, de existir. Nos últimos 100 anos, nós temos o advento da fotografia, do automóvel, do telefone, do avião, rádio, televisão, vídeo, computador, internet, telefone sem fio, GPS, foguetes, satélites, energia nuclear, 2 guerras mundiais e o medo de um holocausto nuclear. Tudo isso gera em nós uma intensa e constante necessidade de adaptação, especialmente para aqueles que desejam sobreviver no mercado de trabalho.
Constantemente, eu e você somos, até eu pastor, nós somos desafiados a adquirir novas competências, dominar novas ferramentas tecnológicas e se atualizar nos conceitos. Essas mudanças deixam a gente doido. Essas mudanças, elas estressam a gente. Eu parei para pensar, antigamente, antes do carro, quando a população ainda era mais rural, o dono da vendia lá da fazenda, da vila, ele ia cobrar alguém, ele acordava de manhã, tomava seu café e falava: hoje eu vou cobrar o Antônio. Ele montava no cavalo ou a pé, ele ia 1, 2 horas por uma estradinha, vendo os pastos, vendo as árvores, as aves, ouvindo as aves, até chegar na casa do Antônio. Chegava na casa do Antônio, ele lá para as 10 da manhã, 10h30, ele já almoçava com o Antônio. Daí ele cobrava o Antônio, tirava uma soneca, daí ele pegava o cavalo dele e voltava para a loja dele, para o armazém dele. Naquele dia, lá para as 4h30 da noite, ele fez uma coisa só, ele cobrou o Antônio. Mas nisso daí, ao fazer isso, ele caminhou, ele andou, ele fez exercício, ele visitou, ele teve um dia tranquilo, ele teve um dia gostoso. Mas hoje em dia não é nada assim. Hoje em dia você tem uma vendinha e você cobra o Antônio pelo celular, você cobra o Antônio rapidinho, enquanto isso você já digita coisas no computador, enquanto isso você já está vendendo para um camarada aqui que está no balcão, enquanto isso você está recebendo, enquanto isso você está sendo tá comendo um sanduíche rápido. A vida hoje é muito acelerada, a gente faz 10 coisas e no mesmo tempo. E por isso que a nossa cabeça chega uma hora que não aguenta, é muita pressão, é tudo muito rápido, e o tempo todo uma música no fundo, o tempo todo, e normalmente uma música meio barulhenta. Eu fico doido quando eu vou num restaurante, tem lá música ambiente para o restaurante, só que é uma música agitada, barulhenta, chata. Você quer conversar, não dá para conversar, e todo mundo acha normal aquilo, ninguém reclama. Às vezes está a televisão ligada, nos programas idiotas, e a televisão ligada alta, e a gente pagando para comer naquele lugar. A gente quer ter um tempo com o amigo, com a amiga, a gente quer ter um tempo com a família, e aquela televisão mostrando aquelas porcarias, e o som alto, e todo mundo acostumado, todo mundo nas mesas ao redor, parece que está vendo aquilo numa boa. Você fala: tem uma coisa de errado nesse ambiente, não seria melhor desligar essa televisão, ou colocar uma imagem, um vídeo com a imagem da natureza, um som baixinho, para proporcionar para a gente um ambiente relax, gostoso? Mas, gente, é assim o nosso mundo. Todas essas mudanças e pressões, competição, pressa, todas essas pressões aceleradas, elas estressam o homem moderno. O que é o estresse? O que é o estresse? O estresse é fruto de uma disfunção no processo de comunicação que se dá no nosso cérebro. Estresse é uma disfunção no processo de comunicação que se dá no nosso cérebro. De acordo com a ciência, o nosso cérebro processa milhares de informações ao mesmo tempo. Por isso que o adolescente ele consegue assistir televisão, ouvir o iPod dele e brincar um videogame aqui e saber o que a mãe e o pai estão falando. Ao mesmo tempo, o nosso cérebro tem essa capacidade de processar milhares de informações ao mesmo tempo. E essa intensa comunicação entre as células nervosas, que processam milhares de informações ao mesmo tempo, isso aí é realizado pelos chamados neurotransmissores, chamados de hormônios da alegria. É a tal da serotonina, dopamina e noradrenalina. Mas os especialistas dizem que um número elevado demais de informações negativas e mesmo positivas tende a inibir estes hormônios, levando-os a atrasar e até mesmo a falhar. Quando eles começam a atrasar, eles começam, como o trânsito de São Paulo, os neurotransmissores da alegria, eles começam a falhar, porque começa a dar congestionamento, é muita informação.
Você está aqui em Tupã, você lê o diário, lê as coisas boas e ruins, você recebe notícias dos todos os seus amigos pelo Facebook, sua esposa fala de tudo que está acontecendo com seus filhos, com seus parentes, e daí você ainda liga a televisão, e do mundo inteiro vem notícias ruins no Jornal da Globo, da Atena, e é muita informação para uma camarada só, e dá congestionamento nessas transmissões e nesses processos dentro do seu cérebro. Isso gera uma alteração química no seu cérebro que acaba se manifestando de maneiras diferentes dentro de cada pessoa. Tem uns que começam de repente a ser tomados de uma tristeza inexplicável. Outros começam porque tem tanta informação, e muitas dessas informações são informações inúteis. A gente lê muita coisa no celular, na internet, no jornal, em revista, todo lugar, informação. Chega uma hora que a gente começa a ser tomado de uma tristeza, uma incapacidade de concentração, uma incapacidade de corresponder às notícias boas ou ruins. Quando minha filha teve estresse, ela ficou desse jeito, ela teve um tipo de depressão, ela ficou incapaz de responder a notícias boas, corresponder a notícias ruins. Para ela está tudo igual. É muito estranho, é muito esquisito, a pessoa fica meio que assim, fica meio que anestesiado, parece que sai fora do normal, é terrível. Tem gente que, por causa dessa intensidade de informação e bombardeio, e essa alteração química no cérebro, esse congestionamento de processos lá, tem gente que começa a ficar com falta de paciência, irritação, angústia, disfunção do nosso relógio interior. A pessoa começa a ter dificuldade para se adequar ao horário de dormir, horário de descansar, horário de comer e tudo mais. E isso de forma prolongada gera estresse, gera depressão. E aí que as pessoas começam a buscar e equacionar esse desequilíbrio químico através de remédios, através de uma consulta ao médico. Outros vão para o álcool, outros vão para a maconha, cocaína, e outros vão para drogas mais aceitáveis que conseguem comprar por aí, essa pílulazinha, aquela lá, o Prozac, etc. Eu queria dizer mais uma vez aqui, eu já falei sobre essa questão da ansiedade, da preocupação, do estresse. Eu queria dizer o seguinte: nós evangélicos dizemos que o médico e os remédios são boas ferramentas para nos ajudar a resgatar o equilíbrio químico e sensatez, a fim de que a gente, uma vez estabilizado emocionalmente, a gente então possa avaliar a nossa vida e tomar as medidas necessárias para tirar o pé do acelerador, para se policiar, para organizar a nossa vida e sair do estresse ou da depressão. Mas, ao mesmo tempo, nós alegamos o seguinte: a droga e as drogas, as boas drogas dadas pelos médicos, não são a solução permanente para o problema. Apenas uma opção temporária para você poder resolver a raiz do problema. A solução desejável está em você acalmando-se, estabilizando-se. Você tem que avaliar a sua vida de forma cristã, inteligente, para então tomar uma postura bíblica, a fim de superar e vencer as causas do estresse da sua vida. E é sobre isso que nós vamos conversar nos próximos domingos. Nós vamos olhar para o Salmo 23, olhando para o Salmo 23, debaixo dessa perspectiva. Há esperança para a pessoa cansada, para a pessoa exausta, para a pessoa estressada, emocionalmente falando. O Salmo 23 fala que há esperança para a pessoa cansada, para a pessoa exausta, para a pessoa estressada, pessoa deprimida. O Salmo fala sobre as principais causas de estresse e a melhor forma de combater essas causas e resolver e aliviar a pressão dessas causas em nossas vidas. Vamos lá então. Primeira causa, é nossa lição de hoje. Primeira grande causa de estresse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Primeira grande causa de estresse, eu vou tentar explicar, está já declarado nesse versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu digo que a primeira grande causa de estresse é a preocupação. A preocupação. Essa afirmativa declara a primeira grande causa de estresse, a preocupação. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O ser humano fica preocupado que vai faltar. Ele fica preocupado com a vida dele, com a vida da sua família, ele fica preocupado com a vida, suas demandas, desafios, perigos, vaidades e necessidades. Ele pensa: será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou conseguir aquilo? Será que eu vou chegar lá? Será que eu não vou?
E o versículo fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Para de se preocupar que você vai morrer na praia, que você vai ficar carente, necessitado. E esse verso também elimina a base e a origem da preocupação. O que é preocupação? A preocupação é a tentativa da gente controlar o incontrolável. Preocupação, eu vou explicar melhor aqui, você vai entender. Preocupação que a Bíblia condena é a tentativa de você querer controlar o incontrolável. Tentar controlar aquilo que ainda está para acontecer. Tentar controlar aquilo que ainda não existe. Preocupação é você querer já administrar o seu amanhã, o seu mês que vem, o seu ano que vem. É aí que entra o pecado, entra o problema. Mas aí você fala para você mesmo: eu não sou uma pessoa preocupada, eu sou uma pessoa prudente, eu sou uma pessoa precavida. Eu não sou preocupado, eu sou prudente, eu sou precavido. Deixa eu mostrar para você a diferença entre ser precavido, prudente, e entre ser irresponsável, ser um preocupado. Por exemplo, se você passa a semana toda sem dormir, imaginando que não vai ter o dinheiro para o aluguel no dia 30, você é um pecador, você é um preocupado. Mas, se você passa a semana toda procurando economizar e cortar os gastos extras e arranjar um bico, arranjar uma hora extra para levantar o dinheiro necessário para pagar o aluguel no dia 30, você é uma pessoa prudente. Segundo exemplo, se você passa o mês todo pensando que irá se dar mal na prova de física dia 25, você é uma pessoa preocupada, isso é pecado. Mas se você, durante o mês todo, você busca ajuda, estuda nas horas vagas, pega a ajuda dos universitários, então você é uma pessoa prudente. Se você passa o dia todo preocupado que o patrão vai descobrir o seu erro e vai despedir você, você é uma pessoa ansiosa, preocupada. Mas, se você ora a Deus e vai e confessa para o seu patrão o seu erro, mostra para ele que não era a sua intenção, mas você está disposto a compensar o erro e o gasto cometido, então você é uma pessoa prudente, você encara o problema de frente. Qual que é a diferença do prudente e do preocupado? A pessoa prudente, ele age no presente antecipando o possível problema do futuro. Esse é o prudente. É a formiguinha que a Bíblia fala que no verão ela junta para o inverno. Esse é prudente. Nós temos que aprender com a formiga. O preocupado, ele sofre no presente, e a gente fica com dozinha dele, a gente fica orando por ele, mas ele está em pecado, ele precisa ser puxado a orelha, não é orar por ele, é falar para ele: para de se preocupar. O preocupado, ele sofre no presente, imaginando o que vai acontecer no futuro. Ele chega chorando para você e fala: meu irmão e tal, eu estou com medo o mês que vem, eu estou com medo que o meu namorado que está não sei aonde, que ele vai me esquecer de mim e tal. Mas peraí, hoje mesmo você recebeu um e-mail, um telefonema dele, está apaixonado por você, mas eu estou preocupado, ele fica muito longe, não dá certo. Realmente, né, é um risco que você está correndo. Namorado muito longe é um perigo. Mas não aconteceu nada ainda. E a pessoa fica se estressando. Daqui a pouco está lá no casamento e tal, mas ganhou uma gastrite. Está casando, tomando um remedinho lá, porque está com uma gastrite, porque não confiou no amor do namorado, não confiou em Deus, né? Preocupação é pecado. Preocupação é pecado. É pecado por quê? Porque o futuro pertence a Deus. E Deus fala: não estejam ansiosos por coisa alguma. Deus fala: eu sou seu pai, eu te criei, eu te trouxe à vida, eu cuido de você. Quando você fica ansioso, quando você não confia em mim, isso me ofende, isso me machuca, isso agride, isso está dizendo que você não confia em mim, você não me conhece, filho, está muito longe de mim. A preocupação, a ansiedade é pecado, porque o futuro pertence a Deus. Quando o preocupado tenta determinar e alterar o futuro, ele mexe em algo que não lhe pertence. O futuro pertence a Deus. Além do preocupado, do ansioso, assumir uma prerrogativa divina, ele brinca de Deus. Quando você está querendo controlar o final do mês, quando você está querendo controlar a semana que vem, o resultado de uma coisa que vai acontecer no futuro, você está brincando de Deus, você está querendo dar uma de Deus. Isso aí é um sacrilégio, isso é pecado. Por que a preocupação é pecado? É pecado porque nos leva a desperdiçar as bênçãos do presente. A pessoa que não curte, a pessoa que fica preocupada com o amanhã, não curte hoje. Imagina uma adolescente cheia de saúde e disposição.
Tem algumas aqui. Adolescente cheia de saúde e disposição. Pode ser um adolescente também, cheio de saúde e disposição. Aquela fase mais legal da vida. Fase para você curtir os amigos, curtir Deus, curtir a vida, curtir a família, curtir os estudos. Fase gostosa. Esse adolescente, imagina que essa adolescente, ela coloca no coração dela, ela encafifa com a ideia de que eu não vejo a hora de poder namorar. Está com 12 anos, vai dos 12 aos 16 anos, só esperando o dia que meu pai me deixa namorar. Eu não vejo a hora de namorar. Não vejo a hora. Ela nem curte os 12, 13, 14, 15 anos. Só falando, quando eu namorar, vou ser feliz. Daí, namorando, ela arranja lá um namorado lá, o pai deixa. Namorando, ela fala, eu não vejo a hora de noivar. Não vejo a hora de noivar. Aí não curte o namoro, fica esperando. Aos 21 anos ela noiva. Daí ela fala, eu não vejo a hora de casar. E daí ela vai dos 21 aos 24 só ansiando pelo... Esse namoro não é muito legal que eu estou mencionando aqui, porque está demorando muito para casar, né? A gente já falou que namoro longo não presta, né? Bom, mas ela fica lá esperando, eu não vejo a hora de casar. Daqui a pouco casa, você fala, está feliz agora, minha filha? Ela fala, não, eu não vejo a hora de ter filho. Ai, caramba, né? E daí vai, daqui a pouco tem filho. Daí ela tem filho, fala, está feliz agora? Fala, não, eu não vejo a hora de ver meus filhos crescidos, a gente poder sair de férias. Os filhos crescem, saem de férias. Eu não vejo a hora de ver meu filho casando, eu queria ter um netinho. E daqui a pouco vem o tal do neto, vem o casamento, vem o neto. Você vai estar feliz agora? Ela olha para os netos, adolescentes, e fala, eu daria tudo para ser uma jovem saudável, para ser uma jovem disposta para curtir a vida. Como é gostoso ser adolescente. Daria tudo para voltar para a minha adolescência. Olha que absurdo. A pessoa ansiosa, a pessoa que sempre vive o que está ainda para acontecer, está vivendo sempre no futuro. Um dia eu vou ser feliz, quando eu tiver isso eu vou ser feliz. Essa pessoa nunca é feliz, está em pecado, porque o futuro pertence a Deus, está brincando, dando uma de Deus, não está confiando no Senhor e está desperdiçando as bênçãos do presente. Ansiedade, preocupação é pecado. Por quê? Porque Deus é bom, Deus é fiel. Jesus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, não vos preocupeis por coisa alguma. Por quê? Jesus fala, porque o vosso Pai, você tem um pai, você não é um órfão, você não é um menino abandonado, você tem um pai. O vosso Pai ama, o vosso Pai é poderoso, o vosso Pai cuida, Ele provê. Jesus fala para os seus discípulos, olhai para os lírios do campo, olhai para os pássaros, vocês valem muito mais do que esses pássaros. Deus cuida do pássaro, Ele vai cuidar de vocês muito mais ainda. Amém. Por que é pecado? A preocupação. Porque a preocupação faz mal para o nosso corpo e para a nossa alma. A preocupação, a ansiedade gera tristeza, angústia, estresse, cólicas, gastrite, úlcera, pressão alta, problemas cardiovasculares. Como lidar com a preocupação? Daí vem o nosso salmo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga comigo esse versículo, vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nesta afirmativa, nessa fé, nessa declaração de fé, encontramos o melhor jeito de lidar com a preocupação. Melhor jeito de lidar com a preocupação. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse verso, em primeiro lugar, agora eu vou pegar pesado. Cutuca o irmão do lado e fala, está dormindo? Acorda que o pastor vai pegar pesado agora. Acorda aí, rapaz. Acorda aí, vamos prestar atenção. Deus vai falar agora. Tá bom? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Presta atenção. O Senhor não pode ser o meu pastor enquanto o meu pastor não for o meu Senhor. Entendeu? O Senhor não pode ser o meu pastor enquanto o meu pastor não for o meu Senhor. A pessoa para falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, por isso eu posso dormir tranquilo, por isso eu posso ir trabalhar tranquilo, apesar das circunstâncias, eu sei que quem me criou, quem tem me conduzido, quem cuida de mim, é o meu bom pastor. Para você falar isso,
para você falar que o Senhor é o seu bom pastor e Ele cuida de você e você pode se tranquilizar quanto a isso, você precisa ter capacidade de chamar esse pastor de seu Senhor. E é aí que muitos de vocês estão em pecado, não podem. Alguns de vocês estão vivendo de um jeito. Jesus não é Senhor, mas você quer Ele como pastor. O que eu quero dizer é o seguinte: a imagem da pessoa do pastor é muito desejável. A imagem da pessoa de Jesus como pastor é muito desejável, mas a imagem de Jesus como Senhor, é aí que muitos de vocês não querem e não aceitam. E daí não dá para usar esse verso na sua vida, esse verso não se aplica para você. Ainda, espero. O que eu quero dizer? A imagem da pessoa de Jesus como pastor é muito desejável. Se eu pregar aqui sobre Jesus, o bom pastor, todo mundo vai gostar, vai se emocionar, vai sair daqui, ai, a mensagem foi tão boa, oxe, né? Por quê? A imagem da pessoa de Jesus como pastor é maravilhosa. Jesus, o bom pastor, Ele é aquele que cuida, Ele é aquele que guia, Ele é aquele que provê, Ele é aquele que protege, consola, abençoa. Jesus como o bom pastor, a palavra pastor descreve o que Ele faz. E até aí ninguém reclama, até aí ninguém rejeita. Todo mundo quer o ministério do bom pastor na sua vida, especialmente quando você está passando uns apertos, especialmente quando você está meio frustrado. Ah, que bom, Jesus é o bom pastor, eu quero Ele. Só que o salmista fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora nós temos a imagem de Jesus não só como pastor, mas como Senhor. Senhor, autoridade. Isto, quando fala que Jesus, o bom pastor, é Senhor, está falando que esse bom pastor que guia, provê, protege, consola, ele é quem manda, ele é que determina, é ele que requer certas coisas das suas ovelhas, obediência, por exemplo. E é aí que as pessoas já não querem. Aí que a pessoa fala: Jesus mandar nas minhas finanças, Jesus mandar nos meus relacionamentos, Jesus mandar nas minhas decisões. Não, eu quero o consolo, eu quero o conforto, eu quero a provisão, mas eu não quero a autoridade dele na minha vida, eu não quero. Esse que é o problema. O que significa ter Jesus, o bom pastor, como Senhor da sua vida? O que significa isso? Lá em João, no capítulo 10, tem um versículo onde o próprio Jesus fala assim. Leia comigo, vamos lá. Jesus falou assim, vamos lá: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas me conhecem, ouvem a minha voz e me seguem. Mais uma vez: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas me conhecem, ouvem a minha voz e me seguem. 3 palavras-chave nesse versículo: conhecer, ouvir e seguir. Conhecer, ouvir e seguir. Conhecer é ter um relacionamento pessoal, íntimo, de amizade com Jesus. Conhecer a Jesus é você ter um relacionamento íntimo, pessoal, íntimo com Ele. Por exemplo, essa palavra conhecer, não é assim: as minhas ovelhas me conhecem, Ele sabe meu nome, meu RG, e Jesus me conhece, Ele sabe meu nome, meu RG, meu endereço. Não é isso. A palavra conhecer na Bíblia é relacionamento íntimo. Na versão antiga da Bíblia, lá em Gênesis, fala que quando Deus criou Adão e Eva, e depois do pecado e tudo mais, mas daí fala que Adão, então, entrou na caverna e conheceu a Eva. Ali está falando, e daí fala que ela concebeu e nasceu o Caim. Então, ali está falando o quê? Que Adão, ele casou com Eva. Ele começou um relacionamento, ele foi morar com ela, ele começou um relacionamento íntimo com ela, ele teve sexo com ela. Então, conhecer é ter relacionamento íntimo. Para ficar mais claro isso para você, Mateus 7, 22 e 23, diz o seguinte: Jesus falando do final dos tempos, ele fala: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. No último dia, Jesus, ele vai falar para um grupo de religiosos, talvez de uma igreja avivada,
vai falar: eu não conheço vocês. Com essa expressão eu não conheço vocês, eu não tenho amizade com vocês e vocês não têm comigo. Nós não temos um relacionamento íntimo. Como é que se tem um relacionamento íntimo? Como é que a gente conhece a Cristo e Ele conhece a gente? Como é que isso acontece? Uma explicação rápida e objetiva para essa pergunta é no começo do ministério de Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 17, fala que após o retiro espiritual que Jesus fez no deserto, depois do batismo, ele começa o seu ministério. Em Mateus 4,17 fala: daí em diante, Jesus começou a pregar, ele começou a falar a mensagem, passar para nós a mensagem pela qual ele deixou o céu e veio até a terra. Por que Jesus veio a este mundo? Trazer que mensagem? A mensagem, o recado de Deus para nós através de Jesus é este: arrependam-se. Arrependam-se, pois o reino do Deus dos céus está próximo. Como é que eu posso então me tornar conhecido de Jesus, ser conhecido por Ele e conhecê-lo, ter um relacionamento íntimo com Ele? Eu preciso me arrepender. Arrepender o quê? Arrepender de viver para mim mesmo. Arrepender-me de querer controlar a minha vida e dirigir a minha vida pelas minhas próprias ideias. Eu tenho que aprender a parar com essa autonomia humana e falar: não, eu sou criado por Deus. Eu tenho que me voltar para Deus, falar: Senhor, você me criou, você que me ama, você sabe o melhor para mim, eu me submeto à sua autoridade. Arrependimento é mudança de mentalidade, de visão, de cosmovisão. Então todos nós nascemos com a vontade de falar: essa mamadeira é minha, esse brinquedo é meu, essa mãe é minha, esse pai é meu, o mundo gira ao meu redor. Todos nós nascemos egocêntricos. Esse é fruto do pecado original. Na conversão, Jesus fala: arrependa-se, para de viver se achando, para de viver egocentricamente, para de pensar que você é importante. Você é um pecador, você está indo para o inferno. A menos que você se volte para Deus. Deus me mandou lá do céu para falar para você: arrependa-se, que Ele te perdoa, Ele te salva. Submeta-se ao governo, à autoridade de Deus. Submeta-se à palavra de Deus no seu dia a dia. Para de fazer e falar do jeito que você gosta, do jeito que você acha, para passar a seguir a Jesus, se tornar um discípulo dele. Então, arrependimento é necessário para a gente conhecer a Cristo e Ele passar a ser o meu Senhor e obviamente também o meu bom pastor. Você já experimentou arrependimento? Na sua vida tem uma data marcada onde você parou de ser egocêntrico, parou de viver e seguir as suas ideias para se submeter à palavra de Deus? Alguns de vocês nem a Bíblia lê. Alguns de vocês oram pouco, só ora quando a coisa aperta. Deus na sua semana, de vez em quando você pensa em Deus. Alguns de vocês curtem a sociedade achando que tudo é normal, sendo que a Bíblia coloca bem clara que essa sociedade é anti-Deus. Você não tem amizade íntima com Jesus, você se dá bem com os inimigos de Jesus. Meu irmão é pastor, e ele falou: outro dia eu fui numa festinha de aniversário de uma criancinha da nossa igreja, família está bem de vida, crentes novos. Ele falou: chega lá, tudo legal, comida, salgadinho, tal, mas daqui a pouco chega um DJ lá, e ele começa a mandar umas músicas infantis. As primeiras músicas foram mais ou menos, mas daqui a pouco ele começa a mandar funk, no aniversário de crente, e as menininhas, jovenzinhos, adolescente, adulto, começam a dançar e tal, como se fosse normal. E meu irmão falou, a esposa dele começou a se sentir mal, e eles falaram: o que me fez, ele falou, me fez me sentir mal, não é só o fato da música e a mensagem tão anti-Deus e um crente colocar lá, mas é ver que os outros crentes da igreja parece que também continuava comendo salgadinho, dando risada, como se aquilo não incomodou. Mau sinal, mau sinal. Se você está muito confortável com a programação da sua televisão, do seu rádio, das revistas, é sinal que você não tem intimidade com Jesus. Você precisa de arrependimento. Você precisa parar aqui. Andar com Cristo é uma nova vida. É ir contra a cultura dos nossos dias, é ir contra o jeitão da música dos nossos dias, ir contra o jeito de pensar dos nossos dias.
Falta arrependimento no coração. Então tem muita gente aqui hoje à noite falando, o Senhor é o meu pai, eu vivo preocupado. Não, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus não é Senhor ainda. Você quer Ele como pastor, mas você precisa querer, desejar Ele como Senhor. Mas como é que eu faço isso? Você precisa se arrepender desse jeitão seu de viver, esse jeitão independente, esse jeitão autônomo. Eu vou fazer do meu jeito. Não, crente não fala isso. O crente fala, eu vou fazer do jeito de Deus. Eu vou andar humildemente junto com os irmãos. O que a igreja decidir, se é dentro da palavra, é baseado em oração, eu vou seguir, vou estar junto com os irmãos. Isso requer humildade. Isso requer de você submissão à autoridade de Deus, dos seus líderes da igreja e tudo mais. Agora, como é que eu me arrependo? Boa pergunta. Como é que eu me arrependo? Porque tem gente que acha que arrependimento é um direito que está lá, você tem ele já. Deus fala, arrependa-se, pecador. E tem gente que acha que assim, eu vou me arrepender quando eu quiser. De certa forma, na sua experiência é assim. Você se arrepende quando você quiser. Só que o problema é que você, sem a graça de Deus, você nunca vai querer. Então Deus pede de você uma coisa que você não pode, por si mesmo. Aí que entra a crise. Aí que entra o problema do nosso método de evangelismo. Que a gente passa a ideia para as pessoas que eles têm poder de se arrepender, de crer, de repente por si mesmo, tem lá dentro deles, já nascem com uma luz, com uma força, que os leva a falar, na hora que eu quiser eu paro com esse pecado. Até tem gente, hoje falaram comigo na refeição, um dos jovens conversou comigo, falou, tem gente que fala assim, sabe o que eu vou fazer? Eu sou novo ainda, eu vou pecar, e quando eu ver que eu estou ficando velhinho, ficando igual o irmão Jurandir, assim, daí eu me arrependo. Daí eu me arrependo, entrego a minha vida para Cristo e morro, vou para o céu. Sabe qual é o problema? Arrependimento não é um recurso que você tem à sua disposição o tempo todo. Arrependimento é algo que vem do céu. Arrependimento é uma oportunidade que Deus dá para você quando Ele quer. Você tem que orar por arrependimento, você tem que pedir, você tem que esperar que o Senhor, o anjo, passe por sua vida, fala e sopre e traga aquele quebrantamento, aquela oportunidade, e ali você agarra aquela oportunidade. Mas a Bíblia fala que Esaú, ele procurou arrependimento e não encontrou. Ele queria se arrepender e ele com lágrimas ficou pedindo por quebrantamento e não veio. Arrependimento é uma oportunidade, é dom de Deus. Mas alguns de vocês acham que não. Acho que até o método evangelístico nosso assume que todo mundo pode se arrepender quando quiser. É mentira isso, não é bíblico isso, gente. Não é bíblico. Deixa eu mostrar para vocês. Olha esse verso em 2 Timóteo, capítulo 2. Talvez seu pastor nunca ensinou isso para você. Eu estou ensinando hoje para você. Então aprenda e reavalie a sua forma de pensar acerca do pecador, do ser humano. Olha lá. Em 2 Timóteo, capítulo 2, fala, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. O servo do Senhor deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem. Provavelmente é um servo do Senhor, está querendo ensinar o evangelho, como fazer a vontade de Deus, mas tem gente que não quer e fica bravo e se opõe. E o servo do Senhor deve corrigir essas pessoas com mansidão, né? Na esperança de que eles vão mudar por si mesmos? Não, olha o que o verso fala, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Deus os leva ao conhecimento da verdade, para que assim eles voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Fé é dom? É dom. Arrependimento é dom também. Se você é uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados, louve a Deus. Deus te deu um presente, um dom. Louve ao Senhor por isso. Você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Efésios 2,8 fala que você recebeu um presente de Deus. Não é todo mundo que tem fé, não. Mas pastor, Deus exige uma coisa que a gente não pode? Exatamente. Deus exige dos pecadores algo que eles em eles mesmos não têm. Eles não têm capacidade, mas eles têm a responsabilidade. Muita coisa para você pensar aí, né? Meu pai se mete numa dívida, ele morre, aquela dívida cai na minha cabeça, eu não tenho dinheiro para pagar, mas o governo não quer saber se eu tenho capacidade ou se eu não tenho. A dívida foi feita por alguém ligado a mim, intimamente ligado a mim, aquela dívida passou para mim, acabou.
Adão e Eva pecaram, são nossos pais. Eles criaram uma dívida impagável. Você herda de Adão não só o pecado, como a dívida. Deus exige de cada um de nós. Jesus Cristo em João não veio ao mundo para dar oportunidade para o homem neutro. Se aceitar, você vai para o céu, se não aceitar, você vai para o inferno. Não é assim. Lá em João 3,16, 17, 18, fala que Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, porque lá fala que o mundo já está condenado. Você já nasce condenado, você já está debaixo da ira de Deus. Os pecadores já estão debaixo da ira de Deus. Você tem que falar isso para o seu filho. Filho, você está debaixo da ira de Deus. O único meio de escape é o poder do Evangelho que me salvou. Ore, clame a Deus que Ele tenha misericórdia de você. A sua situação é horrível. Esse é o verdadeiro Evangelho, que não é pregado, infelizmente, nas nossas igrejas. 3 palavras-chave. Para você resolver o problema da preocupação, vou voltar para o nosso assunto principal. Eu criei o que eu poderia dizer aqui? Um parênteses bem grande. Mas vamos voltar. Solução para esse problema da preocupação, essa praga do estresse. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando o Senhor é o meu pastor, então eu posso descansar. Mas o Senhor não pode ser o meu pastor enquanto o meu pastor não for o meu Senhor. E o jeito do seu pastor se tornar o seu Senhor é arrependimento. E você baixar a bola e começar humildemente seguir a Deus e colocar Deus no centro da sua vida. 3 palavras-chave para você ter Jesus como seu bom pastor. Você precisa conhecer Jesus, você precisa ouvir a sua voz, você precisa seguir a sua voz. O versículo fala isso. Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas me conhecem, têm relacionamento íntimo comigo, e porque elas têm relacionamento comigo, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Tem que ouvir a voz de Jesus e tem que segui-lo, obedecê-lo. Você que se arrependeu dos seus pecados, o que acontece? Você tem uma nova vida em Cristo. Você agora tem relacionamento com Cristo. O Espírito Santo te regenerou para uma nova vida. Você tem o Espírito Santo, Ele te deu um novo coração. E agora você tem interesse de ouvir a voz de Deus. Você é ovelha do bom pastor. Você tem interesse em ouvir a sua voz. Aonde a palavra de Cristo é pregada com sinceridade, você tem prazer de estar naquele lugar. E depois que você escuta a voz de Cristo, você quer obedecer. Você sai do culto não do mesmo jeito que você entrou. Você falou, hoje Deus tocou no meu coração. Hoje Deus mostrou para mim um detalhe na minha vida que não está certo. E você sai por essas portas determinado em obedecer, em corrigir aquele curso que não se adequa com a vontade de Cristo pregada naquela noite. Então o homem prudente, a ovelha de Cristo, ele ouve um sermão e ele quer obedecer. Ele não sai por aí fazendo a sua vontade e depois falando, Jesus me ajuda, tem misericórdia de mim. Esse é o problema com muita gente dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja que se mete em enrascada, confiando que depois Deus vai dar um jeito, vai livrar, porque Deus é gracioso e tudo mais. Isso é errado, isso foi isso que o diabo fez com Jesus. Jesus, faz o seguinte, cara, vamos pula daqui, e Deus que te ama tanto, Ele vai mandar os anjos para te segurar, e você não vai se esborrachar no chão, e todo mundo vai ver o milagre, vai ver os anjos te acolhendo, e você vai ficar conhecido mais rápido. E Jesus falou, ao Senhor teu Deus, não tentarás ao Senhor teu Deus, não tentarás. Esse negócio da gente viver do nosso jeito, e depois clamar, chegar num momento de intercessão aqui, igreja, ora por mim, tem misericórdia de mim, faz culto na minha casa, irmão Jurandir. Esse negócio está errado, está errado. Quem fez isso na Bíblia foi um tal de Elimeleque. Elimeleque era casado com uma tal de Noemi, tinha 2 filhos. A situação em Israel estava difícil. Deus mandou o povo o povo dele, o povo de Israel, ocupar a terra prometida, mas a situação no começo não era fácil. E com as lutas e problemas lá, o Elimeleque teve uma ideia, falou, eu vou para os Estados Unidos, vou escapar, o negócio está feio aqui no Israel. Eu vou para Moab, eu vou para um lugar onde a economia está melhor. Eu não vou ficar com o resto do povo de Deus sofrendo aqui não. Quando a coisa melhorar, eu volto. Só que ele fez isso sem consultar a vontade de Deus. Ele fez isso sem orar, sem consultar a vontade de Deus, e até mesmo em desobediência. Deus falou, ocupa a terra. Ele falou, não vou, está muito difícil essa ocupação aqui, eu vou para outro lugar onde a vida está mais fácil, vou com os meus filhos, pensando na faculdade deles, pensando no futuro deles. Eu não quero esse negócio de sofrer, eu quero
Eu quero conforto. É assim que alguns de nós pensam muitas vezes, tomam decisões erradas na vida. Mas daí, lá em Moabe, o que acontece? Morre o Elimeleque, morre o Malom, um dos filhos, morre o Quileon, que casou-se com Ruth, e o outro casou-se com Orfa. E agora só sobra a viúva, Noemi, Ruth e Orfa. E a Noemi fala, eu não tenho o que fazer nessa terra, eu vou voltar para os meus parentes, e eu estou pobre, eu perdi tudo, eu perdi marido, perdi filhos, e vocês, eu não tenho filhos com quem vocês podem se casar. Ruth, Orfa, vai embora, e vocês são novas ainda, arranjem para vocês um marido. E a Orfa fala, obrigado sogra, olha, eu gostaria de ficar com você, mas eu realmente tenho que cuidar da minha vida, e tchau. Mas a Noemi falou, não, eu vou ficar com você, eu te amo, você é como uma mãe para mim, eu não posso te abandonar. E Ruth e Noemi voltam para Belém. Chegam com uma mão atrás, outra na frente, sem dinheiro, sem marido, sem filho. Tristeza. Quando as mulheres de Belém veem a Noemi chegando com Ruth, elas reconhecem, não é esta a Noemi que foi embora? Olha, está voltando, Noemi! E ela está deprimida. E ela fala, não me chamem de Noemi, por favor, porque a palavra Noemi significa minha doçura. É um nome bonito. Ela fala, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia saí, e vazia o Senhor me fez retornar. A Noemi, ao falar assim, ela estava pecando. Ela está fazendo uma coisa que alguns de vocês têm a mania de fazer. Você não ora, você só fica pensando no seu conforto, naquilo que é melhor para você, e você toma umas decisões precipitadas. E daí você vai e racha a cara. Sem consultar Deus, você se dá mal nessas decisões, nessa sociedade, nesse negócio, nesse projeto. Você não consultou Deus, não consultou a igreja, os irmãos, os pastores. Você vai e faz. Eu quero casar com não sei quem, vai lá e casa. E todo mundo falando, não, calma. E você, não, vai. Daí se dá mal. Daí volta na pior. Daí você fala, estou deprimido, coitadinho de mim, vocês não vão chorar comigo e por mim? Olha o que o Todo-Poderoso fez comigo, eu não sei o que Ele quer de mim. Olha, Deus tornou minha vida, eu estava tão bem, não sei por que Deus faz isso, o que Ele tem contra mim? E a gente começa a ficar, se a gente não conhece a Bíblia, a gente começa a ficar com raiva de Deus. Oh, Deus, coitado desse irmão, coitado dessa irmã, Deus. Nossa, Deus, como você pegou pesado. Essa é a grande mania da gente, transferir para Deus a responsabilidade das nossas escolhas independentes. Tem gente aqui que não vai em culto de oração, tem gente que não ora em casa, vai vivendo, vai tomando decisões. Eu sei, eu aqui em Tupã eu nasci aqui, então você se sente tão familiarizado com a cidade, com todo mundo, você sai, você se sente escorado, qualquer coisa eu falo com fulano, qualquer coisa eu falo com ciclano, você se sente dono da sua situação. Mas meu amigo, eu estou aqui para te dizer hoje que você não é dono da sua situação. Você depende de Deus, você é pequenininho, Deus é grandioso. Você não entendeu ainda, você depende dEle. Baixa a bola, se sujeita a Ele, antes que Deus perca a paciência com você. Na graça dEle, talvez Ele está te protegendo ainda, para você chegar até esse culto e aprender. Esse negócio de jogar responsabilidade nas costas de Deus, pelas nossas decisões carnais, precipitadas, egocêntricas, está errado. Sem orar, sem ouvir o conselho dos pais, sem ouvir os homens de Deus, daí a gente culpa Deus pelas consequências. Ouvinte, para de ver Deus como o criador dos seus problemas, para vê-lo como o restaurador dos seus problemas. Para encerrar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está aí a chave para eu resolver a minha preocupação. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não só é meu pastor, Ele é o meu Senhor. Eu pertenço a Ele, eu sou propriedade exclusiva de Jesus. Eu sou responsabilidade dEle, eu faço a minha parte e Ele cuida do resto.
Quando fala o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu poderia afirmar também para vocês assim: eu não consigo andar preocupado com nada, enquanto não aprendo a orar a respeito de tudo. Fale junto comigo esta frase. Está aqui? Está aí, vamos lá. Eu não consigo andar preocupado com nada, enquanto não aprendo a orar a respeito de tudo. Em outras palavras, a oração é o grande antídoto para o estresse, para o cansaço emocional, para a depressão. Oração, oração, oração. Privilégio da oração. A preocupação mantém você encarcerado dentro das suas possibilidades. Quando você está preocupado, você está preocupado e olhando quanto que eu tenho na carteira, quanto que eu tenho de saúde, quanto que eu tenho de idade, quanto que eu tenho de influência para resolver esse problema. A preocupação mantém você encarcerado nas suas possibilidades, mas a oração o coloca em contato com as possibilidades do eterno. A oração te liga ao Todo-Poderoso e muda, a situação muda completamente. A oração não é tanto para dispor Deus, levar Deus a fazer o que você quer, mas a oração é para você, em obediência, usar o meio estipulado, ordenado por Deus, chamado meio de graça, através do qual Ele dispensa bênçãos e promessas que Ele já prometeu para os seus filhos. Deus poderia, na sua situação, Ele poderia logo decretar lá a bênção, Ele poderia decretar o livramento, mas Ele falou na Bíblia, Ele fala na Bíblia que a todos os dias eu tenho que orar pelo pão de cada dia. Ele quer isso, Ele quer essa comunicação. É meu dever orar. Então a oração é um canal de bênção. Você tem, diante dos problemas difíceis, se você fala com Deus, e Ele, através da oração, em resposta à sua obediência na oração, Ele libera o livramento, a bênção, o conforto, o consolo, a orientação que você precisa. Por isso que em Filipenses 4:6 tem esse verso maravilhoso que fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, mesmo aquela preocupação pequena, chatinha lá, que você acha que não é importante, não vamos incomodar Deus com isso, não, incomoda Deus com aquilo também. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E quando então você, em vez de ficar ansioso, você ora, você vai para o seu quarto, ou você dirigindo, você vai com os olhos abertos, dirigindo e orando, fala aqui: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que privilégio a oração. Que privilégio. Não quero aqui estragar a profissão dos psicólogos, mas eu já passei cada uma como pastor de uma grande igreja, que são vocês. Já passei preocupações, noites acordadas. Nunca fui em psicólogo. Eu fui para o psicólogo dos psicólogos, em oração. Você dobra o joelho e você fala com ele, diretamente. Até eu queria recomendar a você, se você vai a psicólogo, procure um psicólogo cristão. Procure alguém que teme o Senhor, alguém que pode orar com você. Nós temos uma psicóloga na nossa igreja, que é aquele, né? Pode ir a ela também. De graça, de graça. Tá? Você não precisa pagar nada. Coitado daquele. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Quando nós oramos, o que nós fazemos? Nós deixamos a circunstância e focamos nossa atenção. Pela fé, a gente voa bem alto, até o trono da graça de Deus. É maravilhoso isso. Quando você está mal, você está começando a ficar ansioso, preocupado, aonde você estiver, começa a orar. Não é ficar preocupado. Não, ora. Fala com Deus. Leia a Bíblia, clame as suas promessas. Adore a Ele, lembre quem Ele é. Lembra que é nele que você encontra a sua origem, seu propósito, as providências. Deus até hoje te trouxe até aqui, Ele não vai te abandonar. Quando a gente ora, através da oração nós voamos e vamos bem alto, até o trono da graça de Deus, diz o livro de Hebreus. Tem uma história que eu vou usar para encerrar aqui. Nas primeiras décadas da aviação, tinha um piloto que inventou de dar uma volta ao redor do mundo com o seu monomotor. Só que ele ia pulando. Ele fez uma escala
E ele foi pulando. 5 horas de voo, ele parava num lugar. 3 horas de voo, parava. 4 horas de voo, ele parava em outro lugar. E assim ele foi indo ao redor do mundo. A história diz que numa dessas paradas, num paizinho pobre, ele passou umas horas no hangar, num hangar muito mal cuidado, que tinha ratazanas. E as ratazanas entraram dentro do cockpit, dentro do painel do seu avião. Quando ele sai, e ele está em cima do mar, é que ele percebe que tem ratazanas fazendo um barulho esquisito lá dentro. E ele começa a temer que elas vão roer algum fio, algum cabo essencial, importante, e derrubar o avião. E ele fica, o que eu vou fazer? Falta 4 horas para eu chegar no próximo. E aquele barulho, aquela ratazona lá dentro, talvez tinha uma amiguinha junta, não sei e tal, e o negócio está feio. Sabe o que ele faz? Aquele piloto, ele lembrou-se de uma aula de ciências, de biologia. Ele lembrou-se, olha o que é importante, a gente fala, vai na escola, aprende muita coisa que nunca vai usar. Ah, você não sabe, conhecimento geral é importante. Esse homem se lembrou-se que a professora um dia ensinou para ele no ginásio, que os roedores foram criados para viver no chão e abaixo do chão, e que eles não resistem a alturas elevadas. Sabe o que ele fez? Puxou o manche, e foi para cima. Foi para cima, foi para cima, foi para cima. Daqui a pouco uma ratazana caiu. Daqui a pouco a outra desmaiada, né? Olhando para ele, falou, para de subir. E assim ele matou as ratazanas. Ele foi o mais alto que o aviãozinho permitia. As ratazanas morreram. Ouvinte, a ansiedade, a preocupação é como um roedor, uma ratazana perigosa. Porém, a ansiedade, essa ratazana perigosa, ela não resiste à altura do trono da graça de Deus. Tem alguma ratazana na tua vida nesta noite? Eu acredito que alguns de vocês entraram aqui com ratazanas da preocupação, da ansiedade. E eu quero desafiar você agora, no fim dessa mensagem, a gente pegar nosso coração, nossa alma, nossa vida em oração. Vamos ao trono da graça de Deus juntos. Vamos bem alto, e elas vão começar a morrer. Você vai começar a vê-las caindo mortas na sua vida. E quando durante a semana essa ratazana aparecer uma outra ou coisa assim, de novo, aonde você estiver, vá para o trono da graça de Deus e ore. E lá na altura do trono da graça de Deus, essa ratazana não vai sobreviver, e você vai ser liberto da preocupação. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ao fim dessa mensagem eu quero dar 2 outras palavras. A primeira palavra é para você que tem um roedor, uma ansiedade, uma preocupação. Entrou nesse culto, trazendo no seu coração um roedor, uma ansiedade, uma preocupação. Agora mesmo, vamos entregá-la a Deus. A minha segunda palavra é a seguinte: é para você que, como Elimeleque e Noemi, sem oração, tomou no passado uma decisão boba, uma decisão errada. E hoje você está voltando, talvez para Moabe, para Moabe não, está voltando para Belém. Você está voltando machucado, você está voltando ferido, você está voltando com perdas e danos. E você talvez está envergonhado, fala, eu estou hoje sofrendo porque eu mereço, porque eu não consultei a Deus, eu tomei uma decisão precipitada. A boa notícia que eu tenho para você é o seguinte: Deus, na sua graça, Ele assistiu e Ele restaurou a vida da viúva Noemi. Ele restaurou a vida de Ruth. De uma forma maravilhosa, Ele deu a elas um novo começo, deu a elas a sua provisão, perdão, a restauração das suas vidas. Talvez hoje à noite tem alguém aqui que fala, puxa vida, hoje eu estou sofrendo por uma decisão errada que eu tomei, uma decisão precipitada. Vamos nesse momento chegar diante de Deus. Chegue como filho pródigo, humilhe-se diante de Deus. Pai, eu pequei contra você, tem misericórdia de mim. Eu estou nesse culto pedindo, Senhor, me ajuda a restaurar as consequências dessa decisão errada que eu tomei no passado. E tem uma outra palavra, tem a palavra para você que talvez ainda não é discípulo de Cristo. Você ainda não pode dizer, eu conheço Jesus Cristo, e por Ele eu sou conhecido. Você que fala, eu aceitei Jesus, mas tua vida não mudou, Jesus não te aceitou.
Você não experimentou ainda arrependimento. Você ainda curte o pecado. Você não gosta da consequência do pecado, mas você curte o pecado. Você não tem, Jesus ainda, o Espírito Santo não abriu os seus olhos para você desejar Jesus, sua graça, seu perdão. Então, o que fazer? Você precisa de arrependimento, você precisa de conversão. E isso você mesmo não pode, você não tem como fabricar isso. Mas você pode fazer o seguinte, você pode falar: Jesus Cristo, em oração, fala: Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo, passa por minha vida. Espírito Santo, sopre com poder, me dê arrependimento, me dê fé, me regenera. Eu não quero morrer nos meus pecados. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar nesse sentido. Se você tem dentro de você agora mesmo uma ansiedade, uma preocupação, e você quer, junto com a família de Deus agora, subir até o trono da graça de Deus com essa ansiedade, para vê-la caindo por terra ali, aos pés do trono de Deus. Erga a sua mão durante essa oração e fique com a sua mão levantada. Se você é um irmão, uma irmã, um filho de Deus que deixou Belém de Judá e foi para Moabe, tomou uma decisão precipitada, se deu mal, e agora está confuso, está triste com os prejuízos da sua decisão pecaminosa, erga sua mão, porque só há um jeito de acertar isso, é recorrendo à graça de Deus. E se você ainda não tem a Jesus Cristo como seu Senhor, e portanto não pode chamá-lo de bom pastor, erga sua mão, vamos pedir a Deus pelo dom do arrependimento, da fé, da graça. E se Deus já lhe deu esse dom do arrependimento, da fé, da graça, vontade de parar de viver do seu jeito, para viver do jeito de Cristo, talvez você precise considerar a classe de batismos. Primeira obediência, primeira ordem de Cristo para o seu discípulo, batize-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos uma classe com 30 pessoas, domingo pela manhã, você precisa fazer parte dessa classe. Fale comigo, fale com o Zeca, com a Keire, com o Renato, e vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado por falar aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Vivemos dias difíceis, dias profetizados por Cristo, dias profetizados por apóstolo Paulo, dias difíceis, Pai, quando os homens amam mais os prazeres do que o próprio Deus, o próprio Senhor. Dias quando os homens são irreverentes, são bisbilhoteiros, quando os homens são, Pai, amantes do dinheiro, são traidores, são infatuados, são cheios de si. Dias quando os homens se acham e se promovem tanto, Senhor, como se fossem deuses. Vivemos em dias difíceis, Pai. A imoralidade ao nosso redor, Senhor, nos entristece. Moralidade na música, no teatro, na televisão, na moda. Moralidade, Senhor, na cultura, no jeito das pessoas olhar, falar. Que Deus, vivemos em dias difíceis, mas louvamos o Teu nome pela Tua igreja. Louvamos o Teu nome, Senhor, pelo Teu evangelho. Obrigado, Senhor, porque nós temos uma família de pessoas que não se conformam, Senhor, com essa situação difícil. E pelo Teu poder, para a Tua graça e para a Tua glória, estão, Senhor, vivendo uma vida diferente. E agora queremos colocar diante de Ti, Senhor, aquelas pessoas que estão com suas mãos erguidas, porque trazem no seu coração, Pai, uma ansiedade, uma preocupação. Querido Deus, como família nós clamamos, ajuda esse irmão, ajuda essa irmã, Senhor. Dá o livramento, Senhor. Aumenta a sua fé, abre os seus olhos para que eles possam ver, Senhor, de forma clara, que o Senhor é muito maior do que o problema que eles possuem, Senhor. Que na Tua graça o Senhor já tem a solução para isto. E no seu devido tempo a solução virá, Senhor. E eles não precisam ficar ansiosos, preocupados. Eles precisam apenas confiar, descansar no Senhor, fazer a sua parte, deixar que o Senhor faça aquilo que a nós é impossível. Cuida desses irmãos, Pai, que eles possam voltar para casa na paz, voltar na fé, Senhor, e não preocupados, não ansiosos, não derrotados, Pai. Rogamos por aqueles irmãos, Pai, que estão levantando a sua mão, dizendo: Senhor, eu errei, eu me precipitei, eu fui para Moabe, Senhor, eu fiz a escolha baseada naquilo que é melhor para mim, eu não pensei no Teu reino, eu não pensei, Senhor, na Tua glória,
E Deus, agora estou sofrendo as consequências, tem misericórdia de mim, restaura a minha sorte, Senhor. Como filho pródigo, Senhor, eu volto para Ti, confessando o meu pecado, me submetendo ao Teu senhorio e rogando, Senhor, me restaura, tem misericórdia de mim. Eu desperdicei tudo, eu perdi tudo, Senhor, mas eu sei que o Senhor ainda me ama. Eu sei que o Senhor, na sua riqueza e graça, pode me acolher, me abraçar, me amar e me dar uma nova chance. E Pai, rogamos agora para aqueles que estão erguendo a sua mão, dizendo: Pai, eu sou membro dessa igreja, mas eu ainda não fui regenerado. Meu jeito de pensar, meu jeito de viver, meu jeito de falar, meu jeito de escolher, meu jeito de lidar com a Tua palavra, revelam que eu sou um religioso, mas eu não sou um cristão, eu não sou um seguidor de Cristo, eu não sou apaixonado por Cristo. Oh Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, me salva, me dá, Senhor, o dom do arrependimento, me dá, Senhor, o dom da fé. Oh Espírito Santo, opera em mim uma nova criatura, me dá a bênção da regeneração, muda meu jeito de pensar, de agir, de ser, Deus, que eu possa ser, Senhor, uma nova criatura para a Tua honra e glória. Oh Deus, faz por mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. Que Deus continua com cada um de nós, fortalecendo, edificando essa igreja, Senhor, para que ela possa fazer uma grande diferença nessa cidade. Que Deus, sabemos que o Senhor tem coisas maiores para nós. O Senhor tem diante de nós projetos, o Senhor tem diante de nós, Pai, outras vidas a serem alcançadas. Continua nos abençoando, nos dirigindo, e que nós possamos, Pai, com alegria estar Te servindo, Te amando, Te seguindo. Em nome de Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém. Amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Louvado seja Teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Quero convidar todos a baixarem as suas cabeças. Nós vamos orar, entregando ao Senhor a nossa semana, colocando diante dele as nossas ansiedades. Ó nosso bom pastor, nosso querido Deus, nós, como Tua igreja, mais uma vez nos achegamos à Tua presença, ao Teu trono de graça, ó Senhor, colocando a nossa semana diante de Ti. Nós Te louvamos por esse culto, pelo privilégio, Senhor, de sermos tocados pela Tua presença, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra. E agora, Senhor, nós clamamos que o Senhor, durante essa semana, nos leve na graça de Cristo, nos conduza, ó Deus, envolvidos pelo Teu amor, ó Deus, e nos ajude a manter a comunhão no Teu Santo Espírito. É a oração da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus, o nosso Rei. Amém e amém. Ó Deus supremo, benfeitor, vós anjos e homens, dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória. A Deus supremo, benfeitor, vós anjos e homens, dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito,